O biodigestor é um veículo. Como assim, Ricardo? É um veículo. O biodigestor é que pega um resíduo aqui e transforma num ativo. Né? Então, o que você tem entre o resíduo e o biogás e o biofertilizante? Um negócio chamado planta de biogás. Né? E o biodigestor é aqui é só uma etapa desse processo. A gente chama de veículo porque ele está transportando um resíduo e está entregando aqui um biogás ou um combustível que vai ser usado para geração de energia elétrica, vai ser usado para biometano, vai ser usado para energia térmica, enfim, né, ele é o veículo que transforma esse passivo em um ativo energético. Como montar um projeto de biodigestor? Seja bem-vindo, Dr. Biogás. Meu nome é Ricardo Miller e aqui eu te ensino a fazer mais de 15k por mês com um consultor de biogás, mesmo com pouco conhecimento. Então, já me segue para ficar atualizado. Mas o que é um biodigestor? Antes de mais nada, biodigestor é um tanque hermeticamente fechado, isso quer dizer que ele não tem contato com o ar atmosférico, porque dentro dele acontece a degradação anaeróbia de resíduos orgânicos. Degradação anaeróbia, isso quer dizer que é na ausência de oxigênio, por isso que ele é hermeticamente fechado. Tá? O biodigestor pode ter diversos tamanhos, desde um biodigestor de bancada para você fazer experimentos, um biodigestor de pequena escala, um biodigestor doméstico, como o home biogás, por exemplo, a biodigestores gigantescos. Né? Então, o principal objetivo é fermentar essa matéria orgânica, fazer a degradação dela. O que acontece? Quando você coloca a matéria orgânica dentro do biodigestor, um conjunto de micro-organismos vai basicamente digerir esses resíduos, esses substratos, esses estercos e transformá-los em biogás. Tá? Biogás, imagino que você já saiba o que seja, mas fazendo um parênteses aqui na discussão sobre biodigestores, é um gás renovável, que é composto basicamente por 60% de metano e 40% de CO2. Por vezes essa variação pode mudar, pode ser 55-45, pode ser 70-30, vai depender muito do tipo de substrato que você vai estar operando o biodigestor. Então, entendido que ele é esse tanque hermeticamente fechado, o biodigestor vai ter pelo menos três coisas, tá? Um tubo de entrada, para fazer a alimentação dele, um tubo de saída, porque tudo que entra precisa sair, né? E um ponto de coleta de biogás, assim. Um projeto minimalista teria que ter pelo menos esses três pontos. Obviamente que quando a gente está olhando para projetos de média e grande escala, vão ter outras coisas envolvidas aí, tá? Pode ser que o biodigestor tenha uma agitação hidráulica. Ricardo, o que é uma agitação hidráulica? É quando você pega o digestato, o efluente, ou seja, o líquido que está dentro do biodigestor e faz a recirculação dele em outro ponto. Você faz a recirculação porque você quer fazer uma alimentação dentro de um tanque de equalização, de um resíduo mais sólido, aonde você vai fazer a diluição, preparação desse substrato para fazer a alimentação do biodigestor. Bom, se tem agitação hidráulica, pode ter uma agitação mecânica, que é colocar agitadores de hélice dentro do biodigestor. Para isso, talvez você tenha mais de um ponto, dois, três ou quatro de agitação desse biodigestor. Tudo vai depender do tipo de biomassa, enfim, que você está usando. O biodigestor ainda pode ter um ponto de inserção de ar. Peraí, Ricardo, você falou que não poderia ter ar dentro do biodigestor. Sim, você ainda pode ter ar dentro do biodigestor de uma forma muito controlada, com um único objetivo, tá? De reduzir H2S do biogás. Então, quando você faz a inserção de oxigênio controlada no biodigestor, você consegue reduzir H2S. Se você não sabe o que é H2S, H2S é um gás extremamente corrosivo que está presente no biogás também. Outro ponto muito relevante de um biodigestor é que ele tem como função estabilizar o digestato. Digestato nada mais é que aquele resíduo, aquele dejeto que entrou pelo biodigestor, ficou um determinado tempo ali dentro. Então, o que aconteceu? Os micro-organismos foram lá, digeriram, fermentaram aquele resíduo, ele estabilizou. Quando ele estabiliza, ele não fermenta mais. Então, ele parou de emitir gás de efeito estufa, ele parou de emitir metano, ele parou de emitir biogás. Isso é um ponto muito favorável, principalmente para aqueles produtores rurais que olham para o esterco animal como um adubo orgânico, né? Então, o digestato
é sim um poderoso biofertilizante, mas pode ser um passivo, né? Eu costumo dizer que o digestato é que nem água. Pode ser bom, pode ser ruim, dependendo da quantidade. Você pode se afogar numa piscina, você pode se afogar no mar, né, por conta da quantidade. Não estou falando que você vai se afogar no digestato, né, mas dependendo do volume que você tem de digestato e dependendo da área, da situação do teu cliente, do teu projeto, pode ser que seja um problema, pode ser que seja um passivo e você não consiga aplicar esse digestato no campo e daí você vai ter que fazer sistemas de tratamento. Então, digestato é uma faca de dois gumes, assim posso dizer. Mas o biodigestor tem como principal objetivo reduzir a carga orgânica daquele substrato, daquele resíduo que entrou no biodigestor e estabilizou e deixou ele pronto, basicamente para você fazer uma aplicação na lavoura desse digestato. Eu diria que se não é o maior benefício, é o segundo maior benefício do biodigestor, porque o primeiro é o biogás, que a gente acabou de falar. E o biogás, por si só, tem duas vantagens gigantescas, né? Quando a gente está falando de um projeto de biodigestor. Primeiro é reduzir as emissões atmosféricas. Porque se esse produtor rural, essa indústria tivesse uma lagoa anaeróbia sem estar coberta, todo esse metano estaria sendo perdido para a atmosfera. E o metano é muito mais agressivo para a atmosfera que o CO2, né? Então, ponto positivo aqui para um projeto de biogás. A segunda coisa é que você está reduzindo vetores e principalmente você está trazendo qualidade ambiental, você está reduzindo o impacto ambiental, principalmente provocado pelo odor, né, desses sistemas de tratamento que não são fechados. Infelizmente, o biogás tem cheiro, e esse cheiro é por causa do H2S que a gente comentou, né? Tem às vezes um cheiro peculiar de ovo podre, enfim. Então, esse é um cheiro que está associado a esse gás, esse componente do biogás chamado H2S. Quando você passa o resíduo pelo biodigestor, não é que ele perdeu o cheiro, é que você está sequestrando o biogás, você está armazenando ele para dar um destino, né? Porque você quer usar o biogás para alguma aplicação térmica, elétrica ou ainda para biometano. Isso faz com que em algum momento ou você vai remover o H2S, você vai queimar ele, liberar para a atmosfera, mas de uma forma controlada. Então ele não vai ser um passivo ambiental. Então essas emissões atmosféricas, CO2, controle de vetores, não vai ser um grande problema num projeto de um biodigestor, assim posso dizer. Então entendido, né, que o biodigestor é um tanque hermeticamente fechado que vai ter agitação, que pode ter diversos tipos de agitação, né? Quais são os tipos de biodigestores que nós temos no Brasil? Basicamente, hoje, nós temos 4 tipos de biodigestores, tá? Os dois mais comuns e os dois mais encontrados em todo o território do Brasil é o biodigestor Lagoa Coberta e o Lagoa Coberta Redondo, que é um upgrade, assim pode dizer, uma melhoria desse biodigestor, que é algo mais novo no mercado, tá? O Lagoa Coberta é um biodigestor que em algum lugar você vai conhecer ele como um tanque escavado ou como um biodigestor canadense, um biodigestor de lona. Ele é relativamente simples, né? Então ele é um tanque escavado, né? Um tanque com talude de 45 graus. Geralmente ele segue uma regra de 2:1 comprimento e largura e ele tende a ser retangular, né? Ele não é redondo, assim posso dizer. Esse é um biodigestor que ele opera num formato que a gente chama de plug and flow, né? Então ele tem todas as etapas de degradação muito bem definidas dentro dele e é um biodigestor que geralmente não recebe agitação. Até a configuração dele, né, por ele ser esse biodigestor retangular, não é algo que hidraulicamente facilita a agitação dele. Ele pode ter recirculação hidráulica, sim, já vi, funciona, né? Mas o objetivo desse biodigestor é trabalhar com pequenas cargas de sólido. Um biodigestor muito utilizado em amidonarias e suinoculturas, desde que você tenha um pré-tratamento ali e tal, né? Então, esse é um tipo de biodigestor. O segundo é o biodigestor redondo, seria uma tropicalização, né? Então é algo que fica entre o CSTR, que a gente já vai falar, e o Lagoa Coberta. Ele é uma lagoa coberta, só que é uma lagoa redonda, cônica, que é muito boa do ponto de vista quando você pega um resíduo com um pouquinho de sólido, né, que você vai ter uma decantação dentro desse biodigestor. Então, com uma pequena agitação, você já consegue fazer uma mistura completa e faz com que a vida útil de um biodigestor, que seria retangular, quando ele passa para um biodigestor redondo, ele tem essa vida útil
alongada, né, prolongada, porque você tem agitação e o sólido não vai decantar ali, ele vai sair para fora do biodigestor no momento certo. O outro tipo de biodigestor é o CSTR, muito conhecido por aí como biodigestor alemão. É um biodigestor que ele é mais caro do que os outros que eu acabei de comentar, o Lagoa Coberta, né? Então, o biodigestor Lagoa Coberta, até agora a gente está falando de um tanque escavado, revestido por lona e coberto por lona. Um CSTR não, um CSTR é um tanque de concreto, né? É um tanque que ele tem uma estrutura civil muito mais robusta do que os outros biodigestores. Isso traz um custo muito maior, isso traz um CAPEX muito maior. Não estou falando que ele é mais caro, tá? Porque caro depende de um ponto de vista. Ele é um biodigestor mais eficiente. Então pode ser que o caro saia barato aqui nessa situação, dependendo do substrato que você tem. Cada substrato vai demandar um tipo de biodigestor. Então a gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas esse é o terceiro tipo de biodigestor que a gente tem. É um biodigestor amplamente utilizado, inclusive na Europa, na Alemanha, nos Estados Unidos, e não quer dizer que ele seja melhor do que os outros. Ele é um biodigestor que ele é orientado para resíduos mais sólidos, com uma carga de sólido maior. Tá? E o quarto biodigestor da nossa lista é o WASB, é um biodigestor de fluxo ascendente, é um biodigestor que tolera baixa carga de sólidos, mas alta carga orgânica, é um biodigestor geralmente utilizado na indústria pelo grande volume de efluentes industriais que nós temos, com baixa carga de sólidos. É um biodigestor que tem uma boa eficiência para essas condições operacionais. Então, você entende que esses 4 biodigestores que são amplamente utilizados no Brasil basicamente não concorrem entre si? Vai depender do tipo de substrato que você vai estar trabalhando, que vai dizer para nós, que vai sinalizar para nós qual que é a tecnologia ideal. Se você tem menos sólidos, muito provável que você esteja operando com biodigestor lagoa coberta. Se você tem um pouquinho de sólidos, você vai para uma lagoa coberta redondo. Se você tem uma quantidade média alta de sólidos, você vai para um CSTR. E se você tem muito poucos sólidos, uma carga orgânica grande, um volume muito grande de efluente, você vai usar um biodigestor tipo o WASB. Entendido o que é um biodigestor e quais são os tipos de biodigestores, a gente vai agora falar do planejamento do biodigestor. E o planejamento do biodigestor parte do tipo de biomassa, de resíduo que você tem. E é isso que vai definir o tipo de biodigestor. Tá? A primeira coisa que vai definir aqui é a taxa de sólidos. Então você vai olhar para o resíduo e vai falar assim, cara, isso aqui tem característica do biodigestor X, Y, Z. Lagoa coberta redondo, CSTR e o WASB. Então essa taxa de sólidos está diretamente relacionada com o tipo de biodigestor. A segunda coisa num projeto de biogás que é extremamente importante é a disponibilidade de resíduo. Né? Então a gente está falando de pouco resíduo, a gente está falando de bastante resíduo. Por quê? Porque isso vai interferir no tamanho desse biodigestor. Pode ser que o volume de resíduo que você tenha seja tão grande, você precisa ter mais de um biodigestor. Pode ser que em algumas situações você tenha um resíduo tão complexo que a gente precisa separar as fases do biodigestor em duas e a gente vai ter um biodigestor de duplo estágio. Resíduos mais complexos, resíduos industriais, resíduos lignocelulósicos, resíduos com gordura, talvez demandem esse tipo de estratégia. Então o resíduo ele vai orientar muito qual que é o tipo de biodigestor que a gente tem. Outra coisa importante é a frequência. Né? Então a gente falou de volume, que vai dizer o tamanho desse biodigestor, mas a frequência. Você vai ter esse resíduo disponível o momento todo momento, que não é uma indústria, não para. Você vai ter esse resíduo todo dia. Você vai ter esse resíduo uma vez a cada 3 dias. Você vai ter esse resíduo uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. Mas, Ricardo, por que isso? Porque quando a gente está falando de colocar um projeto de um biodigestor, o biodigestor é um dos elementos, é uma das caixinhas de um projeto. Né? A planta de biogás ela é composta por vários outros equipamentos. E quando eu olho para uma frequência tão espaçada ao ponto que eu preciso armazenar esse resíduo para poder ter uma alimentação contínua, eu tenho outra coisa para me preocupar aqui antes do próprio biodigestor. Um exemplo bem clássico disso no Brasil, que tem movimentado muito o mercado, é o setor sucroenergético, as indústrias de cana-de-açúcar. Elas têm volumes gigantescos de produção de vinhaça, mas tem a safra. E tem um negócio chamado entre-safra.
que é esse entre safra? Se você não sabe, é um período onde a usina não opera. Pode ser de 2, 3, 4 meses, dependendo da região, dependendo da usina. E para um biodigestor ficar 2, 3, 4 meses sem receber resíduo é um grande problema. Então tem toda uma estratégia de você manter aqueles micro-organismos que eu comentei agora há pouco com você vivos. São micro-organismos vivos. Então a gente precisa entender que da mesma forma como o biodigestor funciona, nós funcionamos. Você precisa se alimentar todo dia para ter energia. Um biodigestor também precisa ser alimentado todo dia para produzir biogás e para manter aquele sistema de micro-organismos, aquela colônia de micro-organismos viva e adequada, ajustada para a realidade daquele substrato. Então essa frequência é algo muito importante da gente considerar num projeto de biogás também. E outro aspecto um pouco menos comum hoje, mas eu tenho visto vários projetos saindo no papel nesse sentido, é transporte de biomassa. Então imagina que você tem um projeto onde você tem sazonalidade de resíduo ou onde você vai juntar resíduos de várias fontes, né? E aí o que você faz? Você precisa transportar esse resíduo. O problema é que a maior parte das vezes a gente está transportando água e não resíduo. Como assim, Ricardo? Se você pegar qualquer resíduo, ele vai ter uma taxa de água. Se você pegar um resíduo da suinocultura, por exemplo, ele dá 98, 97, 98% de água. 1, 2, 3% de sólidos. E qual que é o problema nesse negócio? Você falou para mim que tem biodigestor que opera com baixa taxa de sólido. O problema que você está transportando água é que a água não produz biogás. Então, o custo por quilômetro é muito mais caro do ponto de vista de negócio de biogás do que, por exemplo, você está transportando bagaço de cana, do que você está transportando cama de avicultura, você está transportando resíduos de ceasa, assim pode-se dizer. Olhando para o empreendimento biogás, isso sim é um grande problema e a gente precisa pensar estrategicamente sobre esse desafio de transporte de biomassa. Então, quando eu olho para o planejamento de uma planta de biogás, veja que só um pilar, biomassa, interfere em vários fatores dentro do dimensionamento. Não é simplesmente você calcular o volume do biodigestor que está tudo resolvido. Aí só está começando o teu projeto. Mas falando em dimensionamento, por que ele é tão importante, né? Por que as pessoas buscam tanto o dimensionamento e tal? Porque ele vai definir basicamente todo o arranjo tecnológico da planta, tá? Quando eu olho para o dimensionamento, eu estou olhando para duas coisas. Primeiro, a produção de biogás, e a segunda, a estabilização do digestato. Na verdade, tem um terceiro elemento aqui. A gente precisa olhar para o cliente, ou você, eventualmente, que é um cliente que está considerando construir uma planta de biogás, ou está em fase de contratar, ou está construindo. A gente precisa pensar numa possível ampliação dessa planta, ou ainda pontos de pico de geração de resíduo. Então, digamos que você é um suinocultor, né, e a tua produção de resíduos é praticamente linear, né, mas vão ter dias ou vão ter semanas onde você recebe um lote de animais e você naquela semana tem uma mortandade um pouco maior. Então, isso impacta, porque eu preciso considerar a alimentação do biodigestor no pico. Então, se eu estou considerando 1 m³ por dia e naquela semana você recebe 1,1, eu vou dimensionar o biodigestor para 1,1. Então, você precisa olhar para o pico. O dimensionamento ele vai partir da demanda energética do cliente e da característica do que ele vai fazer com o digestato. Por isso que o dimensionamento é tão importante, né? E olhando para a expansão, se o cliente falar que vai ampliar daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 5 anos, será que já não é estratégico você já fazer um biodigestor olhando para essa ampliação? Porque um biodigestor não é que nem ampliar uma casa, você derruba uma parede, puxa um telhadinho, nada disso. Para você fazer a ampliação do biodigestor, você precisa esgotar ele. Praticamente o esforço é você fazer um novo biodigestor. Então, o dimensionamento do biodigestor é algo muito importante, precisa ser pensado para não só ano que vem, mas precisa ser pensado para daqui 10 anos. Daqui 10 anos, essa indústria vai estar operando na mesma vazão que ela opera hoje. Daqui 10 anos, esse produtor vai ter o mesmo plantel de animais que ele tem hoje. Se tem alguma expectativa de aumentar, e esse aumento for muito significativo,
a gente já vai considerar isso dentro do projeto. A não ser que você esteja em um ponto do teu biodigestor que o volume dele é tão grande que faça sentido você já migrar para um segundo biodigestor. Aí tudo bem, né? O custo de você fazer isso agora e o custo de você fazer isso no futuro vai ter ali a correção na inflação, mas é melhor você ter esse recurso guardado do que você não fazer isso. Tá vendo como não é simplesmente cavar uma vala, revestir por lona? Tudo precisa ser muito bem pensado dentro desse aspecto de dimensionamento. Aonde que eu vejo que as pessoas mais erram? Eu vejo que as pessoas mais erram justamente achando que o dimensionamento, né, o montar uma planta de biogás, um biodigestor, é uma conta de vezes, né? Até pode parecer ser, né? Então, se a gente for falar do como é feito o dimensionamento de um biodigestor, basicamente é você pegar a vazão e multiplicar pelo tempo de retenção hidráulica. É uma conta de vezes. Você pega um número, multiplica pelo outro, você tem o volume do biodigestor. Então, muitas pessoas acham que simplesmente com isso você tem a planta de biogás dimensionada, você tem o teu projeto de biogás dimensionado e não é bem assim, né? Então, vejo que isso aqui é a maior falha. Quando eu olho para consultores fazendo isso, eu vejo que eles estão sendo induzidos principalmente por alguns fornecedores da cadeia produtiva de biogás que querem simplesmente vender a lona ou vender o equipamento. E eu também vejo produtores e indústria errando no sentido de me ligar e falar assim: Ricardo, estou escavando aqui o biodigestor, me diz se o tamanho está certo. Assim, peraí, não é a questão de uma conta de multiplicação só, você precisa olhar para o arranjo como um todo. Isso porque o biodigestor é um veículo. Como assim, Ricardo? É um veículo. O biodigestor é que pega um resíduo aqui e transforma em um ativo, né? Então, o que você tem entre o resíduo e o biogás e o biofertilizante? Um negócio chamado planta de biogás, né? E o biodigestor é só uma etapa desse processo. A gente chama de veículo porque ele está transportando um resíduo e está entregando aqui um biogás, um combustível que vai ser usado para geração de energia elétrica, vai ser usado para biometano, vai ser usado para energia térmica, enfim, né, ele é o veículo que transforma esse passivo em um ativo energético. Por isso que quando uma pessoa simplesmente olha para essa conta de multiplicação, volume versus tempo de retenção hidráulica, de uma forma isolada, sem olhar todos os outros elementos numa planta de biogás, é onde que eu vejo os maiores erros acontecendo, é onde eu vejo os projetos não funcionando, assim posso dizer. E para você que ficou aqui até agora, eu separei 7 etapas de um projeto de um biodigestor. Então são 7 etapas que eu sigo nos meus projetos, que eu recomendo os meus clientes seguir nos seus projetos. Tudo começa no dimensionamento. A gente conversou bastante sobre dimensionamento aqui. Então, o dimensionamento ele precisa ser muito bem feito, ele precisa ser muito bem pensado e ele precisa ser muito bem projetado. Mas o projetado que eu estou falando aqui é projetado de visão do que pode acontecer e quais podem ser as demandas por essa planta de biogás que vai sair do papel. Uma coisa é você ter um resíduo, outra é você ter uma unidade de tratamento de resíduos. Pode ser que surjam demandas do território, é muito importante você estar preparado para isso. A segunda coisa é orçamentação. Então, um bom projeto de biodigestor, ele é baseado em orçamentos atualizados. Então, você está com bons fornecedores, orçamentos atualizados, não só da parte de lona, mas da parte de agitação, de desfurização, dos motogeradores, dos painéis de conexão, da biorefinaria, sistemas de tratamento e assim vai, né? Então é muito importante você ter todos os orçamentos. Quando eu falo orçamento, não é só investimento, é o OPEX. Né? Então, quanto vai custar a operação desse biodigestor? Porque daí aqui a gente entra para o terceiro ponto, que é a análise econômica. O que é essa análise econômica? Eu vou olhar para tudo. Né? Então, vou olhar, a gente chama isso aqui de VTE, esse conjunto de informações, de etapas. Tá? Então, olho tecnicamente se é possível produzir biogás a partir desse resíduo, se eu tenho tecnologias que me possibilitam isso, quanto custa essa tecnologia, quanto vai custar a operação dessa planta de biogás. Eu coloco tudo isso dentro de uma análise e entendo se tem viabilidade dentro dos requisitos daquele cliente ou dentro dos requisitos do seu cliente. Né? Então, o que é viável para esse cliente? Então, pode ter clientes que não assumam teses de investimento que não tenham um payback inferior a 6 anos, por exemplo.
Tem outros que aceitam 7, 8, 9, 10 anos, vai depender de cliente para cliente. Por isso que é tão importante você ter orçamentações atualizadas sobre o projeto de biogás, assim posso dizer. Eu quero dizer que cada uma dessas etapas é um go ou no go, vou ou não vou. Fez o dimensionamento, fez sentido? Converse com o cliente, vai ou não vai. A próxima etapa é licenciamento e autorizações. Então você precisa entender se a tua área está apta a receber esse tipo de projeto. Pode ser que você precise de uma licença ambiental, pode ser que você precise de uma licença da concessionária de energia, pode ser que você precise de uma licença da ANP. Eu não sei, cada projeto vai demandar um tipo de licença. Tem inclusive projetos que não demandam de licenças, porque a atividade fim do cliente já está previsto um biodigestor, então é só ir lá e implementar o biodigestor, desde que ele apresente viabilidade. Então essa parte de licenciamento é uma parte extremamente importante, não tem como você avançar num projeto de biogás na maioria das vezes sem de fato você ter essa parte de licenças e autorizações muito bem esclarecidas. E agora chega a parte de contratação de fornecedores e não é simplesmente ir lá e contratar um mais barato. Você precisa entender qual que é o que está mais capacitado para atender você dentro daquela tecnologia e dentro da tua realidade. Por quê, Ricardo? Porque tem fornecedores que não atendem determinadas regiões do país. E como é que você vai contratar um cara desse? Não tem como você contratar um fornecedor desse. Porque se der pau na tua tecnologia, ele vai demorar muito mais tempo para te dar um suporte técnico do que alguém local. Eu costumo dizer que você precisa fazer uma análise de risco e entender se dentro do projeto você pode ter fornecedores nacionais, você deve ter fornecedores regionais, ou se é um requisito ter um fornecedor local, que atende a sua região, que é desenvolvido aí dentro dessa região para reduzir risco do projeto. Obviamente que vão ter situações e vão ter projetos onde a gente não vai conseguir abrir mão de uma tecnologia importada. Obviamente isso é caso a caso, precisa ser avaliado. Mas esse momento de contratação dos fornecedores é um momento muito importante para um projeto. Ele pode, inclusive, inviabilizar o projeto, porque se você estiver fazendo uma contratação onde o contrato não está muito bem claro do que você comprou e do que vai ser entregue, talvez você tenha que tirar mais dinheiro do bolso no andar dessa obra. Então, esse é um momento muito crítico, muito importante de um projeto de um biodigestor. E aí a gente entra na sexta etapa, que é a implementação dessa planta, implementação desse biodigestor. Precisa ser bem acompanhado. Mas se você fez a tarefa anterior de fazer uma boa contratação, você resolveu aqui 70%, 80% das dores de cabeça que você poderia ter. Agora basta fazer um acompanhamento, entender se está sendo tudo entregue, se está tudo dentro do padrão, se o equipamento chegou certo, se as lonas foram conforme a especificação, enfim. Esse é um momento bem legal de você fazer um acompanhamento. Mas quando a gente olha lá para o dimensionamento, para aquele estudo de viabilidade, também precisa ter ideia de: será que o prazo de entrega está coerente? Mas como assim, Ricardo? Por que você está falando isso agora? Porque de repente lá no estudo de viabilidade você considerou um tempo de obra de 6 meses. Mas talvez para sua realidade isso seja impossível. Eu não sei onde você está me assistindo. Talvez aí onde você está é 12 meses. Talvez onde você está sejam 18 meses. Talvez sejam 24 meses. E no que isso implica, Ricardo? Isso implica que de repente você está pegando dinheiro do banco com um tempo de carência, considerando esse período de implementação, considerando que as licenças vão sair em 2, 3 meses. E a realidade não é bem essa. E daí, se você não tiver fluxo de caixa para manter esse projeto? O que vai acontecer? Então são coisas que a gente precisa sim ficar atento numa fase de implementação de projeto, cruzar essas informações com as informações que estão lá no começo no estudo de viabilidade técnico-econômica desse projeto de biogás. E por último, a sétima etapa, e não menos importante, é o comissionamento dessa planta de biogás. Uma planta de biogás não é que nem um celular, um computador que você aperta um botão e ele já está pleno para operar. Muitas vezes tem fases de comissionamento de equipamentos, de equalização, de produção de biogás, de alimentação do biodigestor, que precisam ser respeitadas. Obviamente que vão ter resíduos e resíduos, vão ter plantas e plantas,
muito provável que se você estiver me ouvindo, está trabalhando com resíduo de bovinocultura ou suinocultura, esse comissionamento seja muito mais simples de fazer do que alguém que está trabalhando com resíduo de Ceasa, um resíduo de industrial. Por quê? Porque o inóculo que envolve o resíduo que vai startar esse biodigestor é muito mais fácil de você encontrar. Isso quer dizer que esse biodigestor vai estar ambientado para aquele tipo de resíduo. Isso aqui é um dos fatores, tem outros fatores dentro do comissionamento. Mas um comissionamento bem feito vai reduzir o tempo de plenitude do projeto, assim posso dizer, o tempo que ele vai atingir a produção máxima de produção de biogás. Chegamos ao final desse vídeo. A gente falou um pouquinho o que é o biodigestor, quais são os 4 principais tipos de biodigestores que nós temos no Brasil, a importância da biomassa no momento de fazer o dimensionamento do biodigestor, os principais pontos que tratam de dimensionamento no biodigestor e também a viabilidade de plantas de biogás, essas 7 etapas que eu acabei de revelar para você. Inclusive, se tem alguma dessas etapas ou alguma parte desse vídeo que você gostaria que eu explicasse com mais detalhes ou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque o teu comentário pode virar um vídeo nosso nas próximas semanas. E se você está aqui me assistindo, é uma pessoa que está interessada em se posicionar no mercado, em começar a trabalhar, ter uma carreira, empreender, enfim, qual seja o seu interesse no mercado de biogás, eu tenho um convite para te fazer. A gente vai ter a Semana do Consultor de Biogás e Biometano, onde eu vou dar 3 aulas gratuitas falando de como ganhar dinheiro dentro desse mercado, revelando esse mercado, trazendo uma série de informações num nível de detalhe absurdo. Então você está convidado. Para se inscrever, vai ter um link na descrição aqui, basta acessar ele e se inscrever nele. Um abraço e eu aguardo você no nosso próximo vídeo.